Vítimas e iremos ouvir os denunciantes do gravíssimo caso da Prevent Senior. E como é que vai ser a dinâmica? Vocês vão ouvir os dois ao mesmo tempo? Vamos ouvir juntos. Primeiro um prestará depoimento, depois ouviremos o outro. Não há prejuízo, são circunstâncias distintas. Um chegou a ofertar a denúncia contra a Prevent Senior, o outro foi uma das vítimas do que aconteceu. Senador, semana que vem vocês ainda vão analisar documentos? Como é que vai ser semana que vem? Vamos analisar o relatório e eu não descarto a convocação do ministro Queiroga. Já há razões, as respostas que nós cobramos do ministro Queiroga não vieram. E quando é que seria essa nova convocação? Temos uma semana ainda, né? Mas hoje não é o último depoimento, senador? Em princípio, sim. Em princípio. Isso significa que pode adiar a data que já está prevista para a entrega do relatório Não, de votação? a data vai ser mantida. Eu vou ponderar com os colegas a situação do ministro da Saúde. A Conitec deveria se reunir hoje, dar um parecer sobre o uso da hidroxicloroquina. A Conitec não se reuniu. Por que não se reuniu? Quem interviu na decisão da Conitec para que essa reunião de hoje não acontecesse? De onde saiu isso? Qual a interferência externa que está tendo na condução do Ministério da Saúde? Essas perguntas precisam de respostas. O senhor acha que o Ministério da Saúde houve alguma interferência de Queiroga, por exemplo, em relação à reunião da Conitec? O que o senhor acha? Eu acho que tem interferência do ministro Queiroga na reunião da Conitec. E isso fere a autonomia da Conitec. E eu acredito que isso, inclusive, não seja nem desejo do ministro Queiroga. Seja uma intervenção externa que parte do Palácio do Planalto. Senador, o senhor defende desde o começo a vinda novamente do ministro Queiroga, né? Agora, com a ausência Vou insistir mais uma vez. O senhor acha que vai ter mais base de apoio do G7? Insistirei mais uma vez. Eu acho, fizemos o questionário, a inquirição, não houve resposta à inquirição. Pode até ser que a decisão da maioria seja não vir, aqueço a decisão. Mas acho que o senhor ministro do Estado da Saúde está trazendo razões para vir. Senador, quais foram as perguntas, por exemplo, que os senhores enviaram que ele não respondeu? Vacinação de crianças e adolescentes. A única coisa que foi respondida com um gesto foi a designação para alguém ocupar o Programa Nacional de Imunizações. Mas as outras não foram. Obrigada, senador. Senador, qual a expectativa do depoimento de hoje? Nós hoje completaremos 56 depoimentos, né, em 166 dias de trabalho. Essa CPI, ela devolveu o país à racionalidade, né, enfrentou essas crenças macabras do governo federal. Quando iniciou seus trabalhos em 27 de abril, nós tínhamos apenas 6,6% da população imunizada completamente. Hoje nós temos 45,3%, o que significa dizer em português claro que a Comissão Parlamentar de Inquérito impactou muitos setores da vida nacional, mas, sobretudo, agilizou o calendário de vacina. E com isso nós temos a redução de infectados, de óbitos, de internações, de gravidade nessas internações, que significa dizer que nós cumprimos o nosso papel. E da nossa parte, né, da parte da CPI, o que for preciso fazer nesses últimos dias para punir exemplarmente esses agentes públicos e privados, né, que praticaram corrupção, desviaram dinheiro público e desdenharam da vida dos brasileiros, essa comissão parlamentar de inquérito vai fazer. O senador Randolfo falou sobre a nova convocação do Queiroga. Existe sim essa possibilidade do Queiroga ser chamado para depor novamente? Isso pode adiar o relatório? O parlamentar de inquérito da Câmara Municipal de São Paulo, a OAB, os juristas que participaram e ainda continuam participando desse debate, né, Rogério? Esse trabalho, efetivamente, ele vai continuar na tramitação das matérias legislativas, né? São muitas as propostas da Comissão Parlamentar de Inquérito de aperfeiçoamento da legislação. E ontem nós chegamos a uma conclusão muito clara, senador Renan, que esse modelo de verticalização dos planos de saúde
é muito danoso para o usuário e muito benéfico para o setor empresarial, porque ser dono de um plano de saúde, de uma operadora de plano, e ser dono do hospital, você acaba reduzindo o seu custo e controlando o seu custo, o custo da operadora, interferindo no modo de atendimento dos pacientes nos estabelecimentos que são de propriedade dessas operadoras. Então, a CPI vai revelando, e com muita dor, né, porque foram 600 mil vidas perdidas, com muita dor, a CPI vai revelando necessidades de reorganização do funcionamento do Estado, das instituições, para poder evitar que isso continue a acontecer. Como um dos senadores mais atuantes da CPI, né, e a CPI hoje encerrando aí o dia de oitivas, muito provavelmente, o senhor se sente contemplado com os trabalhos? Algo poderia ter sido diferente? Eu me sinto bastante contemplado. O senador Renan foi muito claro quando ele colocou que a CPI deu clareza para o Brasil da forma macabra como este governo conduziu a expansão da pandemia. Ele não controlou a pandemia. Ele patrocinou a ampliação do contágio porque defendia uma tese estapafúrdia da população adquirir imunidade naturalmente para chegar à imunidade coletiva, à imunidade de rebanho. Isso produziu milhões de infectados e centenas de milhares de mortos por conta dessa forma de condução. O que é pior ainda, este governo ludibriou, enganou a população dizendo que ela estaria protegida com o uso de medicamentos sem nenhuma eficácia, como medicamentos ou tratamento precoce, tratamento preventivo. Tudo isso a CPI mostrou, como a CPI levantou a ausência de medidas efetivas para a aquisição de vacinas. Foi a CPI que obrigou este governo a comprar vacinas, evitou que a corrupção se materializasse, ainda que a prática da corrupção tenha sido flagrada na compra da Covaxin, e a CPI revelou algo ainda pior, que foi testes em seres humanos, a tentativa de praticar eugenia em pleno século XXI, com o que aconteceu na Prevent Senior. Pelo menos as suspeitas que nós temos e os dados que nos foram apresentados nos apontam para uma situação muito, mas muito grave, de mudança de atestado de óbito para passar para a sociedade de que era uma ilha de excelência, testes em seres humanos, paliativismo, que não é cuidado paliativo, é fazer um paliativismo, na verdade, é substituir terapêutica por um cuidado que desse conforto para as pessoas morrerem, pessoas que poderiam ter a oportunidade de estar entre nós, o uso de medicamentos irrestritamente, ou seja, uma situação gravíssima que a CPI apresentou para o Brasil. O Brasil hoje sabe o que foi e o que é a cara deste governo, que não tem respeito nenhum à vida dos brasileiros. Quando os senhores se referem a governo, os senhores estão se referindo a quem, nominalmente falando? Obviamente que tem um chefe de governo, chefe de Estado. Chefe de Estado do Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. O relator, sobre isso que o senador acabou de falar em relação aos operadores de saúde, existe alguma intenção de incluir alguma coisa no relatório final para alterar alguma questão, para se dar mais segurança em relação aos planos? O senador Rogério ficou com o encargo de, se entender que é o caso, propor alguma alteração na legislação para que a gente possa ou acabar ou pelo menos aprimorar essa verticalidade de algumas operadoras e planos de saúde. Senador Rogério, o senhor acha que institucionalmente os trabalhos da CPI abriram um precedente de maior respeito, digamos assim, do Palácio do Planalto para com o Parlamento, o Congresso como um todo? Essa é uma resposta muito difícil de uma pessoa que não tem respeito pela vida, quanto mais por uma casa parlamentar. Um presidente que não tem respeito pela democracia, pelas instituições democráticas, que agrediu a nossa democracia. Então, de qualquer forma, essa CPI, com o apoio da opinião pública, impôs ao presidente a apresentação da realidade que ele tentava esconder com as suas fantasiosas e seus espetáculos semanais
né, que ele sempre produzia para esconder a verdadeira face do seu governo. Relator, além do presidente que o senhor falou que vai propor o indiciamento, isso pode se estender aos filhos do presidente? Qual seria o filho? Alguém do meio político ou o Jair Renan, que não é do meio político? Olha, nós estamos ainda detalhando esses enquadramentos, né? Nós ainda estamos discutindo sobre os tipos penais que deveremos utilizar ou não, a continuidade do esforço de debate, de conversas com os juristas que estão verdadeiramente colaborando com tudo isso. Eu devo precisar nesse momento exatamente que nós não temos ainda um detalhamento, um formato final, mas nós teremos isso a partir do dia 15. Não vai atualizar essa lista nessa semana? Vai chegar a 50 nomes essa lista de investigados? Nós hoje deveremos colocar mais alguns. Vou repetir, nós hoje deveremos colocar mais alguns nomes como investigados. Exemplo do que nós fizemos ontem, 4 mais 1, 5. Hoje nós deveremos colocar como investigados os representantes da VTC Log. Quantos? Não sei ainda, eu vou conversar com alguns membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e decidir quantos e quais, exatamente. Você acha que o Marcelo Queiroga não respondeu aqueles questionamentos da CPI, não todos? Você acha que isso pesa para ele ser convocado, mesmo dentro desse calendário que já está complicado? Não, eu acho que a própria convocação, se for preciso fazê-la, nós vamos fazer, né? Mas a gente já teve acesso a tanta coisa do ministro da Saúde, né? A sua conversão ao negacionismo, as mentiras repetidas nas 2 vezes em que esteve aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, agora a suspensão de vacinas para adolescentes sem comorbidade. Que foi revertido graças a CPI. Que foi revertido graças à mobilização da Comissão Parlamentar de Inquérito e à reação da própria sociedade. Quer dizer, ele já produziu todos os motivos e provas e indícios, né, para ser exemplarmente indiciado. Mas o depoimento será até sexta-feira, né? Se tiver novo depoimento... Eu não sei se vai haver. Eu disse, eu apoio qualquer sugestão do senador Randolfo Rodrigues, porque o senador Randolfo Rodrigues é um dedicado à Comissão Parlamentar de Inquérito, né, e colaborou muito, a exemplo do senador Rogério Carvalho, na elucidação desses fatos todos que serão apresentados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O Tribunal Internacional de Haia, em geral, ele tanto demora para analisar processos e também ele geralmente só age quando o judiciário do país, ali denunciante, não é organizado, que não é o caso do Brasil. O que é que eu lhe pergunto? Não existe, vocês estão avaliando o risco, por exemplo, de o presidente ser denunciado, não acontecer nada e de repente acabar virando fake news de que o tribunal julgou que ele não tinha culpa, de que por isso o processo não foi para frente, enfim. Não, de forma nenhuma. Nós vamos fazer o que precisar ser feito. Se ele precisar ser denunciado no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade, ele será, né? Nós estamos com juristas mobilizados, discutindo cada aspecto, cada detalhe, cada pormenor dessa questão. Nós vamos decidir com seriedade. E as últimas decisões do Tribunal Penal Internacional, elas são todas na direção de que, se nós representarmos junto ao tribunal, nós vamos ter um encaminhamento consequente dessa questão. Como você não ficou a dinâmica, os dois vão ser colocados lado a lado? Como é que é? Não, eu creio que sim, né? Acho que sim. Talvez um que e vai outro. definir. Talvez um e depois o outro. Nós estamos encerrando, né? Depois desses 163 dias de trabalho, todos nós estamos cansados, nós tivemos muitas dificuldades, ficamos expostos, sofremos ameaças reiteradas, não é? Os órgãos do Estado tentando inibir o trabalho da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, mas mesmo assim, apesar das adversidades, essa Comissão Parlamentar de Inquérito produziu o que nunca nenhuma outra Comissão Parlamentar de Inquérito produziu no Parlamento Nacional. E no momento em que o Parlamento
tem uma diminuição da sua aprovação na sociedade, a Comissão Parlamentar de Inquérito eleva, né, e mantém a aprovação da sociedade em torno de 60%. E essa CPI também é única porque, de repente, usurparam uma competência do Supremo Tribunal Federal, se investigou nacionalmente em Curitiba, uma questão pontual, concreta, e a política foi devassada. O parlamento foi destruído, criminalizado nas eleições de 2018. Né? E essa comissão parlamentar de inquérito, ela recompõe, ela recupera a prerrogativa de fiscalizar, que é uma prerrogativa do parlamento. Então ela é única também por isso. Senador, o ministro Paulo Guedes respondeu ao questionamento. O senhor avançou naquela ideia da pensão também? Como estão essas duas situações? Assim, nós vamos responsabilizar o Estado, nós vamos aprovar uma pensão especial para os órfãos, a partir de critérios óbvios para não haver distorção, né? E vamos incluir a Covid na relação das doenças que permitirão, não é, uma perícia para que a pessoa que a tenha possa se aposentar por invalidez. Isso, do ponto de vista fiscal, é totalmente exequível e a CPI está propondo esse encaminhamento com absoluta responsabilidade fiscal. E o Paulo Guedes respondeu? Eu não vi ainda, né? Porque essas perguntas foram aprovadas no final da tarde de ontem e nós esperamos a boa vontade dele para responder rapidamente. Aliás, essa é uma marca da gentileza do ministro. Senador, Do governo. Só mais uma pergunta, Alguma coisa que o senhor está elaborando em relação ao plano de saúde? O senhor tem alguma coisa assim, pensada?